turminha, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Então vamos lá! Eu sou a professora Débora e vou acompanhar vocês aqui na aula de matemática de hoje. Para hoje temos coisas muito incríveis, mas antes eu quero agradecer a participação de vocês aí de casa e o carinho conosco. Vamos lá? Atenção, atenção! Hoje nós vamos falar sobre instrumentos de medidas. Já estudamos tudo sobre medidas. As unidades de medidas de comprimento, metros, quilômetros, centímetros, milímetros. Vimos as medidas não padronizadas e vimos também as padronizadas. Hoje nós vamos focar nesses instrumentos de medidas em situações do nosso dia a dia. Então vejam só, antes de darmos esse passo, precisamos resgatar, recordar algumas coisinhas. Vejam, medidas de comprimento, quais são as que nós vimos aqui? As não padronizadas, deixa eu voltar aqui, as não padronizadas e as padronizadas. As não padronizadas, elas não mantêm nenhum padrão. Por quê? Nós fazemos com o nosso corpo. Nos baseamos com medidas com membros do nosso corpo. Mãos, dedos, né, os polegares, os pés, passos e até os braços abertos. Por isso elas não são padronizadas, porque dependem e variam de cada cidadão, de cada ser humano, certo? Quando nós vamos para as padronizadas, é totalmente o inverso. As padronizadas sempre mantêm o padrão. Seja eu usando a régua, seja eu usando a trena, seja eu usando o metro articulado, a fita métrica. Seja aqui em Araxá, lá em Uberaba, lá na Alemanha, não importa. As medidas são padronizadas, certo? Isso tá bem tranquilo para nós, né? Isso é o que nós vimos sobre unidades de medidas de comprimento. E aí, dentro das medidas padronizadas, nós vimos metros, centímetros, milímetros, ok? Vamos dar mais um passo. Vamos ver aqui alguns instrumentos de medidas, utilizando o nosso corpo. Nós temos então os passos, polegadas, o braço aberto e temos aqui também usando as polegadas. Quando nós vamos para o próximo item, nós vimos na última aula estes exemplos. É o homem fazendo a medida da janela usando uma trena, temos a fita métrica que a costureira usa muito. Lá no pediatra, no médico pediatra, temos a régua, né, de parede para conferir na nossa altura. Aqui também tem outro modelo e temos aqui o exemplo da menina usando a régua, a trena. Tranquilo, são alguns exemplos que nós vimos. Vamos lá agora. Como podemos saber o comprimento desta mesa que está aqui com a Maria? Como que eu vou conseguir saber a medida, o comprimento desta mesa? O que eu posso usar? Bom, primeiro passo, eu posso usar medidas não padronizadas ou padronizadas. Segundo passo, se eu tiver disponível instrumentos de medidas padronizados, seja aqui, é uma mesa pequena, então até que a régua dá para usar ali. Nós vamos ter que, né, ir marcando onde ela começa e onde ela termina e depois somaremos tudo. Posso usar até a fita métrica, posso usar uma trena se eu tiver também. Mas e se eu não ter nenhum desses instrumentos de medidas? Vou adaptar. Eu não vou medir, não vou conferir essa medida porque eu não tenho um instrumento de medida. Para lá. Pode dar uma paradinha, porque você aprendeu aqui que você pode usar o seu corpo para conferir essa medida. A palma da mão, por exemplo. Então, você vai lá e confere quantos palmos dão. Professora, mas e aí? Eu só vou saber a medida em palmos? Não, você pode medir, pegar a régua e conferir a medida do seu palmo. Se vão dar 10 palmos e cada palmo deu 20 centímetros, você vai somar tudo para ter o resultado final. Vamos dar mais um passo para vocês entenderem melhor. Como podemos saber o comprimento da quadra esportiva? Aqui é só uma mesa, eu consigo fazer adaptações ali no meu dia a dia para
saber a medida da mesa. Agora aqui já é totalmente o contrário. Agora a situação mudou, é um campo, é uma quadra, né? Então, como que eu vou saber a medida dessa quadra? Vamos lá, para tudo, se organiza. Primeiro passo, temos medidas não padronizadas. Segundo passo, temos as padronizadas. Qual que eu vou usar? Tem instrumentos de medidas disponíveis? Instrumentos de medidas padronizados? Beleza, vamos para lá. Agora, se eu não tenho... Professora, como que eu vou resolver esse problema? Esse problema foi criado aqui para resolvermos juntos. Eu vou usar medidas não padronizadas para começar. Professora, tá doida? Não, prestem atenção. O que eu posso fazer aqui? Eu vou usar polegadas? Vou ficar lá o dia inteiro, né, conferindo a medida, né, da quadra com as polegadas. Não vai dar. Posso conferir com a palma da mão? Pode, mas vai dar muito trabalho. E o que a gente quer aqui, ó, é agilidade, é usar as medidas a nosso favor. Praticidade. Posso usar um pé em frente ao outro? Pode. Mas se eu usar os passos, e vai render muito. Como que eu posso fazer? Eu vou marcar daqui, faz de conta que eu estou do lado da quadra esportiva. Eu vou dar um passo. E vou dar mais um passo, né? E um amigo junto comigo vai marcar a medida o tamanho do meu passo. Eu tenho que dar pelo menos 3 para nós vermos se sempre vai dar a mesma medida. E aí, se der sempre a mesma medida, você já sabe, você vai dar tantos passos aqui na parte de cima e também vai fazer os passos aqui na lateral. E você vai juntar tudo. Eita, professora, tá ficando difícil. Segura, vem comigo. Um grupo de crianças calculou o tamanho da quadra usando os passos da Laura, certo? Na parte maior, ela deu 12 passos. Então, daqui até aqui foram 12 passos. E daqui, que é a parte menor, até aqui, ela deu 6 passos. Pegaram a informação? E aí, professora, e agora? Eles conferiram a medida, o tamanho do passo dela, de cada passo. A média, né, foi 51. Então, os passos dela têm 51 centímetros. Uau, professora, e agora? Como que nós vamos resolver este problema? Vem comigo que você vai entender. Aqui está a resolução. Na parte de cima, né, que é a maior, a lateral aqui, nós vimos que a Laura deu 12 passos. Cada passo tem 51 centímetros. Então, vem, ó, eu vou fazer a soma, a adição, vou calcular 12 passos e cada um tem 51 centímetros. Então, 51 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Repetiu 51 12 vezes, porque são 12 passos de 51. Até aqui tranquilo. A soma, né, disso tudo dá 612. Mas não são 612 metros. São 612 centímetros. Lembram que os passos dela estão em centímetros? Agora eu vou fazer a transformação. 612 centímetros. Vamos pensar. Dentro de 1 metro tem 100 centímetros, certo? Que está aqui. 1 metro tem 100 centímetros. E aí, eu tenho 612. Quem que é 612? É 600 mais 12. Olha lá nossas primeiras aulas de decomposição, hein? Quem é 612? 600 mais 12, certo? Se eu pegar 600, eu vou ter o que ali? Transferindo 100, 100, 100, 100, 100, 100, 6 vezes 100. Então, quer dizer que eu tenho 6 metros e o que sobrou são centímetros, 12 centímetros. Estou colocando aqui separadamente para vocês verem essa transformação. Então, nós temos 6 metros e 12 centímetros conferidos nas medidas não padronizadas. E aí, gente? Interessante, né?
Fizemos só a parte de cima, a parte maior da quadra. Vamos fazer a parte menor. Vejam. Na menor, que é esta daqui, nós vimos que a Laura deu 6 passos. Então, eu vou fazer o mesmo percurso que eu fiz na atividade anterior. Vou pegar 51, que é a medida de cada passo dela, e vou repetir 6 vezes. Vejam só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes apareceu a medida 51. Olha o resultado. 306 centímetros. Yes. 306, quem que ele é? É 300 mais 6. E nós vimos que 1 metro tem 100 centímetros. E aqui eu tenho 300. Como que eu vou transformar? 300 é 100, 100, 100. Então quer dizer que eu tenho 3 metros e 6 centímetros. É a medida aqui da lateral. Tranquilos? Foi bem tranquilo. Lembrem-se, estamos nos apoiando aqui nas medidas não padronizadas. No caso, nós usamos os passos. Agora vejam. O resultado final foi esse, 6 metros e 12 centímetros e na lateral 3 metros e 6 centímetros. Agora vamos pensar um pouquinho mais sobre essa atividade que precisa de reflexão. Da atividade usamos o exemplo dos passos. Se fosse um adulto, a medida seria a mesma? A Laura é uma criança, tem passos menores, de acordo com o tamanho dela. Se fosse um adulto, com certeza não, né, pessoal? Como nós vimos aqui nas nossas aulas, as medidas não padronizadas, elas vão variar de acordo com o indivíduo. Se é um adulto, é uma medida. Se é uma criança, também pode variar, né, de uma criança para outra. Tem crianças que dão passos mais largos, mais curtos, certo? Agora, outra coisa que podemos refletir. Poderia ser usada outra medida não padronizada? Será? Será que nós poderíamos, ao invés dos passos, termos feito com polegadas? Até poderíamos, mas ia demorar muito, né? E algo que ia demandar muito tempo e talvez não ia ter tanta proximidade. Poderíamos usar sim, mas nós sempre temos que nos adequar, colocar o que é mais adequado na situação, certo? Agora, outro item. Qual seria o instrumento de medida adequado para esta situação? Falando aqui de padronizadas, medidas padronizadas. Qual seria o instrumento de medida mais adequado? Seria a régua? Seria a fita métrica? A mais adequada, com certeza, seria a trena, que é um instrumento de medida propício, adequado para espaços maiores. Certinho? Vamos agora para o próximo. Vejam, outro grupo mediu a quadra com a trena. Prestem atenção no que vai acontecer agora. Temos o grupo da Laura que mediu com medidas não padronizadas, que eles não tinham nenhum instrumento de medida padronizado disponível. E temos este outro grupo que fez a medida com a trena, medida padronizada. Vai ter diferença? O que vocês acham? Com certeza, né, gente? Vai ter diferença. Será que deu diferença muito grande ou muito pouca? Como que foi? Vamos ver agora. A medida da maior parte foi de 6 metros. Lembra, o nosso deu 6 metros e 12 centímetros. Deu uma pequena diferença, mas deu. Deu e, né, já dá diferença. Se nós formos passar para uma pessoa construir a mesma quadra, vai dar diferença. Agora, na parte menor, a medida exata, precisa, com a trena foi de 3 metros. No nosso caso aqui, as não padronizadas deu 3 metros e 6 centímetros, né? Agora, o que você achou? As medidas ficaram próximas? Até que ficaram, porém, dá diferença, certo? Vamos pensar numa construção. Se for uma construção, dá uma diferença muito grande, até porque o cálculo é feito para ver quantos materiais vão ser usados. Imaginem, se a medida é menor, vai faltar material. Se a medida passa, vai sobrar material. Olha o tanto que é importante nós trabalharmos com medidas precisas, exatas, instrumentos de medidas padronizados, certo? Vamos pensar aqui, por que medir na mesma quadra as medidas foram diferentes? Primeiro ponto,
No primeiro caso, foi usada uma forma não padronizada, que são os passos. E no segundo caso, já foi usado um instrumento de medida padronizado, que foi a trena, certo? Conclusão, vamos fechar aí sobre esses instrumentos de medidas que usamos hoje. Quando usamos corretamente os instrumentos de medidas padronizados, temos resultados precisos. Por que eu falo aqui usar corretamente? Se você não coloca nas marcações corretas, não deixa a trena também retinha, a medida vai dar diferença, tá? Já os não padronizados podem apresentar erros de medidas, que foi o que aconteceu com a Laura. A equipe dela se aproximou, porém tem uma diferença, certinho? Por hoje é só, espero que tenham gostado. Um beijo, abraço e queijo. Não deixe de estudar em casa, tá bom? Até a próxima aula!